ela de novo. Que o Senhor venha me usar nessa noite. Porque todas as vezes que o Senhor ele traz um homem e uma mulher de Deus no altar, o Senhor ele sempre usa. O Senhor ele sempre tem algo para derramar para a igreja através dos vasos dele. E eu sou um vaso que o Senhor escolheu nessa terra. E eu posso dizer ao meu Deus, Senhor, eis-me aqui. Amém? A sua hora por mim. Me abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor. Ficar de pé, igreja. Aleluia, Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos diante do Senhor como igreja, Pai. Meu Deus, gratos ao Senhor por essa oportunidade de louvarmos ao Senhor. Muito mais, meu Deus, grato por podermos ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, concede-nos, como o Senhor sempre tem feito, a palavra, meu Deus, com ousadia e confiança, meu Senhor, abrindo a boca da Tua filha. Seja, meu Deus, com pregos, meu Deus, fixados, como diz a Tua palavra, e venha, meu Deus, penetrar, Senhor, mais íntimo do nosso ser, meu Pai, mais profundo, meu Pai querido, na separação, meu Deus, de alma e de espírito. Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos para que o Senhor cubra a vida da pastora Regina, a vida da sua casa, da sua família com Teu sangue, livrando, meu Deus, de toda retaliação, de todo tipo, meu Senhor, de contra-ataque, de ferramenta e arma, meu Deus, preparada pelo adversário. Senhor, no nome de Jesus, conserva a mente da Tua igreja, meu Pai, ligada, cheia de atenção, para que possamos entender a Tua palavra essa noite, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijo, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Daniel de novo. Meu Deus. Daniel 3. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos ler. Se for achando, vai ficando de pé. A gente está começando. Glória a Deus. Aleluia. Daniel 3:10, a partir do 10. Glória a Deus. Que diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de trombeta, de pífaro, de harpa, de citaro, de saltério, de guitarra, de foles, de toda sorte de música, se prostrariam e adorariam a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Amém. Só abre aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Fala, Senhor, conosco esta noite. Pai, pois eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. O Teu Espírito Santo, Senhor, se faz presente. Pai, Senhor, nós sabemos, meu Deus, que quando, Senhor, nós vemos a casa do Senhor, quando chegamos aqui,
Aqui o Senhor já está a nos esperar para falar conosco. Por isso, meu Deus, eis-nos aqui, nesta noite, ó Pai. Fala, Senhor, com a tua igreja. Pai, nós somos noiva do Senhor. E tu és, Senhor, o nosso noivo. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Glória, Senhor, a ti. A palavra de Deus diz aqui em Daniel 3, igreja, a partir do 1, que havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele fez uma estátua de ouro, uma imagem de ouro muito grande. E aquela estátua que ele fez era o Deus dele, era o Deus daquele lugar. Então, certo dia, ele chamou todos que moravam naquele lugar, naquela cidade, os reis. A palavra de Deus diz aqui que ele chamou os juízes, os tesoureiros, os prefeitos, governadores, todos que ali estavam, todo o povo que morava naquele lugar, os empregados, os livres, os escravos, os que não eram escravos, os empregados, todos o Senhor convocou. E quando aquele homem convocou, Nabucodonosor convocou aquele povo que morava naquela cidade para se prostrar diante daquele Deus que ele havia feito. E ele falou assim, olha, quando as trombetas tocarem, quando os violões tocarem, né, tudo que tiver som tocar, todos vão se prostrar. Todos vão se prostrar, é um decreto que o rei deu, que o rei fez. E ali aconteceu. E ali todos se prostraram. Só que havia ali naquele lugar 3 homens. 3 homens que eram escolhidos por Deus. 3 homens que o Senhor ali escolheu. 3 homens que se prostravam diante do Deus de Israel. E aqueles homens, eles não se prostraram diante daquela imagem, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos prostrar diante somente do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que nos chamou, do Deus que nos levantou, que nos ungiu, que nos selou. E aonde está esse povo? Está aqui nesta noite. É eu e você. Nós somos um povo que o Senhor escolheu. Aleluia. Glória a Deus. E no 14 diz assim: e aqueles homens não se prostraram diante daquela imagem. E a palavra diz que aquele rei ficou muito furioso, pastor. Ele ficou muito furioso, porque ali era o Deus daquele lugar. E ali quem dava ordem era aquele homem, pastor. Aquele homem era que dava ordem e pronto, acabou. E quando ele viu que aqueles homens não se prostraram, o 14 diz assim: e que chegou naqueles homens e falou assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor chegou em Sadraque, Mesaque e Abednego e falou: o único Deus dessa terra é o Deus que eu fiz. O único Deus dessa terra, desse lugar, é a imagem de ouro que eu fiz. Então, por que vocês não se prostraram diante do meu Deus, do Deus que eu fiz? Aí o 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Sabe por que eles falaram assim para ele? E eles falaram com ousadia, com autoridade, porque eles sabiam do Deus que eles serviam. Eles sabiam que o Deus que eles serviam estava ali naquele lugar para proteger, que eles não precisavam se prostrar diante daquela imagem. Às vezes, igreja, o mundo quer nos amedrontar, mas nós não precisamos temer, porque quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós prostramos diante do Deus e esperamos por Ele, pela resposta dEle. E o Senhor, Ele vem. Aí continuando diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não
Se não fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E o 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha só o que esse rei queria fazer com aqueles homens de Deus, com aqueles escolhidos do Senhor, porque eles não se prostraram. Eles não se prostraram diante daquela imagem. E sabe por que, igreja, que eles não se prostraram? Porque eles se prostravam todos os dias diante do Deus de Israel e orava e dizia: Senhor, eis-me aqui. Senhor, a fúria do rei, a fúria do mundo está se levantando contra nós. Aqueles homens, eu creio que eles falavam para o Deus deles, o Deus verdadeiro, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que está aqui para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Nós não precisamos temer a nada, ó igreja. Nós não precisamos entristecer. Nós não precisamos ficar com medo desse vírus que está acontecendo. Nós não precisamos ficar com medo da economia que aparentemente está se acabando. Mas o Senhor, eu pergunto a você nessa noite: o Senhor tem deixado faltar alguma coisa na tua casa e na tua família? Não, né? Na minha também não. Porque eu tenho me prostrado diante do Senhor e falado: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. O medo não vai entrar no meu coração, porque no meu coração entrará somente, Senhor, a tua palavra, a tua verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o 20 diz assim: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente de fogo. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, o 23 diz assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha acesa. Igreja, essa parte aqui, esse versículo me chamou muito a atenção. Porque na hora da adversidade, na hora que as pessoas querem fazer algo conosco que não agrada a Deus, vem na hora um temor. Nós temos o temor de Deus, mas nós temos o medo, que é o medo da carne. E eu imagino, igreja, que aqueles homens ficaram com medo, sim. Pastor, eu imagino que eles ficaram com medo, sim. Eles tinham o Deus de Israel que cuidava. Eles tinham um Deus que eles sabiam que se eles se prostrassem, se eles clamassem, o Senhor ali estaria. Porque a palavra de Deus diz que nada nós fazemos em vão para o Senhor, Pedro. Tudo que nós depositamos diante de Deus não é em vão. O jejum que nós fazemos não é em vão. Quando nós prostramos diante de Deus não é em vão. Uma lágrima para Deus é uma frase. Quando nós estamos chorando, o Senhor sabe por que nós estamos chorando. Quando alguém nos pisa, o Senhor sabe por que o Senhor vê lá do céu por que nos pisaram, o que nós fizemos ou o que nós não fizemos para ser pisado. Então o Senhor, Ele lá do céu, Ele olha e contempla nós aqui nesta noite. Ele olha lá dos céus e vê eu e você aqui neste lugar adorando, exaltando, contemplando o nome do Deus de Israel, do Deus de Mesaque,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí no 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se prostrou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens, olha só, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Essa história, igreja, é uma história muito conhecida. Eu imagino que todos aqui nessa noite conhecem. É como o Vale de Ossos Secos, é como aquela mulher do fluxo de sangue, que é uma história muito conhecida. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite conhecem, né? Que eles foram lançados ali naquela fornalha, e quando eles caíram ali naquela fornalha, o Deus Todo-Poderoso estava ali, esperando por eles. E ali, quando eu imagino que quando aqueles homens pegaram eles para jogar ali naquela fornalha, eu imagino que naquele momento veio aquele medo. E quando eles chegaram lá, o Senhor estava lá. Quem estava lá? O Senhor estava lá esperando os 3 filhos. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor estava lá esperando. Porque o Senhor já sabia o que ia acontecer. O Senhor, Ele sabe, igreja, o que vai acontecer. O Senhor, Ele sabe, igreja, como está o teu coração. O Senhor sabe, ó igreja, quem está fazendo o jejum de Daniel, sinceramente, de todo o coração, o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece, pastor. Ele conhece. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele olha lá dos céus e procura verdadeiros adoradores. Igreja, não tem como mentir para o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. E ali aqueles homens, aquele rei, juntamente com todo aquele povo, estava esperando que aqueles 3 homens fossem queimados pelaquela fornalha. Eles achavam que era o fim. Chegou o fim desses homens. Não me obedeceu, não se prostrou diante da imagem. Eu sou o rei, sou eu quem falo, sou eu quem digo, mas não é assim. A última palavra, ela vem do céu. A última palavra, ela vem de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele nos escolheu, igreja. Ele nos escolheu, assim como Ele escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele escolheu eu e você, para andarmos com sinceridade diante dEle. Aí o 25 diz assim: tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E ao aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então eles viram 4 pessoas. Como assim? Eles lançaram 3 pessoas, 3 homens ali dentro. E o próprio rei pôde olhar, contemplar, pastor, e ver que tinha um 4º homem. E esse 4º homem que estava lá era o Todo-Poderoso. Era o Deus de Israel. Era o Deus zeloso. É o Deus que está aqui nesta noite. Ó igreja, abre o teu coração, porque o que o Senhor fez com aqueles 3 homens, Ele está fazendo contigo. Basta somente você abrir o teu coração. Basta somente você marchar. Basta somente você engrandecer. O tudo nesta vida é obediência. Obediência, obediência. Se o Senhor mandou você fazer, faça. Se o Senhor mandou abrir a tua boca, abre a tua boca que Ele vai te encher. Se o Senhor mandou você marchar, mandou você sapatear, pular, pula. Pula porque o Senhor está contigo. Pula porque o Senhor está segurando nas tuas mãos. Esse medo não tem poder na tua vida, na tua casa. Muitos do Senhor, muitos chamados do Senhor, escolhidos do Senhor, têm tremido de medo, têm se escondido, achando que o inimigo tem mais poder do que o Senhor, mas não tem não, a igreja. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está contigo. Somente
somente abre a tua boca, somente se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus conosco, o príncipe da paz é o Senhor, o Deus que nós buscamos, o Deus que nós caminhamos. Igreja, mas para que o Senhor seja contigo o tempo inteiro, você tem que abrir o teu coração, você tem que pedir perdão. Pede perdão, a igreja. Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Você que tem orado e nada tem acontecido, é porque o Senhor quer que você abra o teu coração e perdoa. Perdoa, porque o Senhor só vai ouvir a tua oração, porque o Senhor só vai receber o teu jejum se você abrir o teu coração e perdoar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus que derrama perdão. Se você não tem conseguido, a igreja, a pedir perdão, peça a Ele que Ele derrama lá do céu o perdão e te faz caminhar e te faz andar por sobre as águas, porque Ele é Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é conosco. Obrigada porque o Senhor fala conosco, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Glória, Senhor, ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ô igreja, e esse Deus de Daniel, igreja, e Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era amigo, sabe de quem? De Daniel. Aquele que se prostrava, aquele que orava 3 vezes ao dia, aquele que chegava na janela e olhava o templo e olhava para aquela cidade e falava: Senhor, me protege. Senhor, eis-me aqui. E a palavra de Deus diz que Daniel, ele entrou num propósito com Deus de 21 dias de jejum. Ele abriu mão de comer coisas gostosas. Ele abriu mão de alimentar o seu corpo. Não que ele tivesse deixado de comer. Ele não deixou de comer. Mas muitas coisas gostosas que ele gostava, ele tirou para agradar o Senhor. E ali o Senhor fortaleceu. E aqueles homens eram amigos de Daniel. Quando nós temos amigos, uma coisa, o pastor, que nos influencia muito é a amizade. Quando nós andamos com pessoas, com o povo de Deus, pessoas que têm uma fé maior do que a nossa, vamos dizer, que lê, que canta, que pula, que o Senhor está ali, é muito bom você andar com aquela pessoa, estar ali, lado a lado com aquela pessoa. Igreja, mas quando nós, que somos povo de Deus, começamos a sentar na mesa dos escarnecedores, andar segundo o que o mundo vive, igreja, o tempo vai passando e nós vamos perdendo. E o Espírito Santo se afasta, e a palavra de Deus, o que você entendia, você já não entende mais, e aquele derramamento do céu já não existe mais. Por quê? Porque nós vamos perdendo a essência, aquilo que o Senhor derramou do céu, que é a essência do Espírito Santo, ela vai se perdendo com o passar dos dias, dos meses, dos anos, por causa das nossas amizades, por causa da nossa língua, por causa dos nossos pensamentos, porque, igreja, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, nós temos que vigiar a nossa mente. Nós sabemos que a nossa mente tem que ser igual à mente do Senhor. A palavra de Deus não diz que nós temos que ter a mente do Senhor? Então, que nós possamos fazer valer o que o Senhor derramou na minha vida e na tua vida. Que nós possamos fazer diferença nessa terra, principalmente nos dias de hoje. E para terminar, lá no 28 diz assim, olha só. Falou Nabucodonosor e disse, olha só, igreja, presta atenção.
A diferença do Espírito Santo na nossa vida. A diferença do jejum na nossa vida. A diferença de nos prostrarmos diante do Todo-Poderoso. Porque quando nós prostramos, o Senhor derrama. O Senhor, Ele derrama o Espírito Santo, a sabedoria, o tudo do Senhor, igreja. Ele derrama, porque Ele tem para derramar em nós o tudo dele. Sabe por que às vezes a igreja não cresce? Porque nós não nos prostramos diante do Senhor. E sabe por que nós não nos prostramos diante do Senhor? Porque não obedecemos. Ouvimos a palavra, o Senhor fala conosco em sonho, o Senhor fala conosco através de profetas, e nós não damos ouvido. Sabe por que não damos ouvidos? Porque somos desobedientes e rebeldes. Porque olha aqui o que Deus fez na vida daquele rei através desses 3 homens. No 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então o rei passou a ver que o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego era o verdadeiro Deus, porque até então, pastor, ele não tinha conhecimento. E se tinha algum conhecimento, ele não dava ouvido, pastor. Então Deus, ele usou aqueles 3 homens. Não foi fácil para eles, não foi, tá? Porque, olha só, existem lugares que o Senhor nos coloca para sermos diferença. Só que quando nós não estamos, quando não estamos, como é que fala? Estamos na carne, vamos dizer assim. Quando nós estamos na carne, nós passamos a fazer parte daquele povo que não era, que era para nós sermos diferença. Só que quando nós estamos no Espírito, nós não, como é que eu posso dizer? Nós não fazemos parte, nós não se misturamos com aquele povo. Então foi o que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens, eles eram homens espirituais, homens que buscavam, homens que se prostravam, homens que falavam: pode acontecer o que quiser, que eu sou do Senhor. Eu não vou me contaminar com nada neste lugar. Porque o Senhor, a igreja, Ele faz que a gente esteja em lugares para fazer a diferença. E aqueles homens ali estavam para fazer a diferença, e eles não se prostraram, e eles não se contaminaram naquele lugar com nada. Eles falaram: se o Senhor quiser que nós morra, nós vamos morrer. Mas nós somos do Senhor, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão de servir a este Deus, de nos prostrar somente diante do Todo-Poderoso. E quando aquele homem, aquele rei viu que eles não iam se prostrar, porque eles não iam se prostrar, e pronto, acabou, fim. Eles não iam, acabou. Eles determinaram, igreja, olha só, quando nós determinamos dentro de nós que nós servimos ao Senhor, pode fazer raiva quem quiser, pode se levantar quem quiser, pode falar o que quiser de nós. Você chora, você se coloca ali no pé da sua cama e chora e fala: Senhor, olha o que estão fazendo comigo. E o Senhor vem e levanta. O Senhor vem e nos levanta, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se levanta por causa do seu povo. Ele se levanta por causa daquele que teme. Ele se levanta por causa daquele que obedece.
E a palavra de Deus diz que aquele homem, aquele rei, ele viu que o Deus daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, era o Deus Todo-Poderoso. E ele pegou a igreja e decretou, fez um decreto que todos se prostrassem diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aqueles que não se prostrassem diante dele e não adorassem ao Deus Todo-Poderoso daqueles 3 homens, eles iam morrer. Ele ia destruir a família, a casa deles. Olha só o que Deus fez através da vida daqueles homens. E eu quero perguntar a você nessa noite: o que você tem feito, ó igreja, para que você faça diferença, para que você seja a diferença aqui nesta terra, em meio a essa pandemia, em meio a toda essa confusão do diabo, porque o demônio está, igreja, neste mundo. A palavra de Deus diz que ele jaz aqui nessa terra. Ele é demônio que se levanta contra eu e você. Só que se nós resistirmos a esse demônio, ele cai por terra no nome de Jesus. Às vezes nós se fingimos de ser fraco. Só que eu vou falar uma coisa para você. O Senhor, ele já te fortaleceu. O Senhor, ele já me fortaleceu. Porque quando nós somos chamados e nos colocamos de pé diante do Senhor, ele vem e nos fortalece. O Senhor, ele não é Deus de engano. O Senhor, ele não é Deus que minta. O Senhor, ele não é Deus que prometa e se arrependa, mas ele vem e faz. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: arrepende-te diante do Senhor. Arrepende-te diante do Senhor. É chegada a hora. É chegada a hora. É chegado o tempo. É chegado o tempo. Se prostra, adora, porque o Senhor vai fazer maravilhas na tua casa. O Senhor vai fazer maravilhas na tua casa, ó igreja, na vida dos teus filhos, neste casamento que você acha que não tem mais jeito, vou largar, vou separar, não quero mais. Porque eu te digo uma coisa: foi o Senhor quem uniu. Decantará manarastere cantará. Foi o Senhor quem uniu. Que Deus uniu não separa o homem. Amém. Falta somente você buscar, você se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém. Porque o Senhor vem e derrama na tua casa, e derrama no teu ministério, e derrama no teu casamento, na vida dos teus filhos. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar conosco, porque Ele é Deus. Mas você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos marchar diante do Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: não temas que eu sou contigo. Não temas que eu sou contigo. E outra coisa, igreja: alguém que se levanta contra o ungido de Deus, vou te falar uma coisa: se prepare. Se prepare, porque a mão de Deus, ela pesa. A mão de Deus, ela pesa. O Senhor está falando com alguém aqui. Amém. Abre os teus olhos. O inimigo, ele tem te cegado. Satanás, ele tenta nos cegar, que é para que nós venhamos a desobedecer o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou. Então eu falo a você nessa noite: arrepende-te, chega na tua casa e vai para o teu quarto, prostra diante do Deus de Israel, o Todo-Poderoso, e chora para Ele e diz: Senhor, eu me arrependo diante de Ti, Pai. Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou pequeno, porque a palavra de Deus fala que nós somos pó, que nós não somos nada, porque, igreja, nós não somos nada. O que nós somos, o que nós temos, foi o Senhor quem derramou, foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. E você que se prostrou diante do Senhor e falou
que vai fazer o jejum, que está fazendo o jejum, faça bem feito. Amém. Não faça de qualquer jeito. Porque o Senhor, quando Ele abençoa, Ele não abençoa pela metade. O Senhor, quando Ele perdoa, Ele não perdoa pela metade. Se você começou um jejum ao Senhor, faça de todo o teu coração. Se você não está dando conta, fala para Ele: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou fraca, meu Deus. E o Senhor sabe das nossas limitações. E o Senhor, Ele sabe das nossas falhas, da nossa fraqueza. Mas chegue para Ele, a palavra diz que o Senhor, Ele é o nosso amigo. Quando nós temos um amigo, nós chegamos diante do nosso amigo e conversamos, e se abrimos, e sorrimos, e é tudo bonito, e é tudo interessante. Um amigo, um homem, porque o homem, ele é falho. E nós não fazemos isso. Por que não faremos diante do Senhor? Ele não é amigo? Então vamos se abrir. Porque, igreja, nós não precisamos ter vergonha do Senhor, não. Sabe por quê? Porque Ele já sabe. Ele sabe, pastor. Ele já sabe de tudo, não adianta. Se eu me esconder, se eu furar um buraco no chão e entrar, o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe o que eu e você pensamos. O Senhor sabe o que nós estamos planejando para amanhã. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é mau. Né? Mas o Senhor, Ele é bom. Amém. O Senhor, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, diz a palavra do Senhor. Então, igreja, você que começou esse jejum, chega diante do Senhor, você que está fraco. Porque a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, aqui estamos fortes. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Amém. Seja sincero com o Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Sou falho, não dou conta, mas tem misericórdia de mim. Porque, igreja, o que vale é a intenção. Se eu comecei a marchar, então eu vou. Se eu entrei na guerra, pastor, eu vou. Eu já estou na guerra. Porque o que nós estamos vivendo é uma guerra. Então, se eu entrei na guerra, eu vou guerrear. Porque se eu entrei e não guerrear, eu vou acabar morrendo. Eu vou me ferir, eu já estou lá. Então nós temos, igreja, que chegar diante do Senhor. Não é o Senhor que nos fortalece. Vamos ser fortalecidos no Senhor. Vamos pedir ao Senhor que derrame em nós o seu poder. Porque a palavra de Deus diz que tem demônios que só saem com jejum e oração. Só sai com jejum e oração. Vamos ler lá em Mateus 17. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Tu é Deus poderoso, Senhor. Tu és santo, tu és querido. Diz assim. Só um pedacinho nós vamos ler. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse diante de Jesus. Esse homem chegou e ajoelhou diante do Senhor e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Olha só, igreja, apresentei os teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Olha só. Aí no 21 diz assim: Mas essa casca não se espere a não ser por meio de jejum e oração. Então tem demônios, pastor Wilton, que só sai com jejum. E no jejum nós temos que orar. O jejum, ele sozinho, nós caímos no meio. No meio do caminho nós caímos. Então nós temos que jejuar e orar. Jejuar e orar e vigiar. Porque só o jejum e a oração, sem a vigilância, também não vira muita coisa. Né?
Aí eu trouxe. Eu ouvi um testemunho de um homem, olha só, igreja. Satanás, ele tenta nos cegar. Um homem deu um testemunho que a família dele era macumbeira. É negócio de macumba, não entendo nada de macumba, essas coisas não, graças a Deus. Então, a família dele era macumbeira, o pai dele era bruxo. Né? E esse rapaz, ele falou assim, que o pai dele era muito brigão. Onde ele chegava, o pastor, estava a briga contenda. E esse filho, esse rapaz, ele já era mais, sabe, quieto no canto dele. Só que quando ele saía de casa, onde ele chegava, as pessoas vinham para brigar com ele, assim, do nada. Ele era calmo, ele era quieto, tranquilo. Beleza. Aí ele fala assim que, com o passar do tempo, o pai dele morreu. O pai dele morreu, tal. E ele começou a sonhar com o pai dele. O pai dele morto, o pai dele brigando, o pai dele quieto, o pai dele... todo dia ele sonhava com o pai dele. Aí um certo dia ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, se converteu verdadeiramente, estava no altar tocando, só o pastor já tinha se passado 20 anos da morte do pai. 20 anos é muita coisa. E ele sempre sonhando. Os mesmos sonhos, as mesmas lutas, as mesmas coisas. E gente, mas isso não está certo. Aí Deus deu a ele uma direção. Aí ele foi conversou com o pastor dele. Conversou com o pastor dele sobre o que estava acontecendo, contou a história que o pai dele era bruxo e que ele estava sonhando com o pai dele há 20 anos que o pai dele tinha morrido. E o pastor chegou nele e falou assim, olha, quando se sonha com o morto, é demônio. Maldição hereditária. Que veio lá de trás, do pai, do avô, do bisavô. E ele foi e falou, pastor, e o que eu tenho que fazer para que isso seja quebrado? Porque eu sou um homem obediente. Olha só o que faz a obediência do servo do Senhor. E o pastor falou, olha, você vai fazer o jejum de Daniel. Você vai fazer o jejum de Daniel e essa maldição ela vai ser quebrada. E esse rapaz, ele falou para o pastor que sempre que ele orava, ele sentia algo, ele amanhecia o dia muito mal. Então ele orava, repreendia, sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Só que aí ele não tinha entendimento que ele tinha que fazer o jejum, porque o jejum de Daniel é o jejum. Eu fiz esse jejum há 12 anos atrás, pastor. Só que eu fiz diferente. Aí o pastor falou para ele fazer o jejum de Daniel. E ele fez o jejum. Toda aquela maldição, ela foi quebrada. E existe coisa na nossa vida, passado da nossa vida, coisas que nós nem vivemos lá no passado, que às vezes estamos vivendo hoje, uma tribulação, uma coisa absurda que nem nós sabemos de onde foi que saiu, é coisa, sabe, assim, absurda, pastor, que sabe, tipo, minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tenho, os filhos têm, sabe? Então, eu quero dizer para você nessa noite, nesse jejum, igreja, de Daniel, coloque diante do Senhor essa causa. A maldição, a quebra de maldição na vida espiritual de coisas lá do passado. Amém? Eu tenho uns minutinhos, pastor. Aleluia, Jesus. Então, igreja, busca, marcha, se prostra diante do Senhor, que Ele está ouvindo as tuas orações. E Ele está recebendo o teu clamor. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Tem um hino que diz assim: aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios. Como
ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Aleluia, Jesus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor fala conosco. Eu sei, meu Deus, que sai do teu trono, Senhor, a resposta para a tua igreja, Pai, para a tua noiva, ó Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, vem nos dar a direção de todas as coisas, meu Pai. Seu Senhor, meu Deus, com o teu povo, Pai. Ensina, Senhor, o teu povo a marchar, meu Pai. Ensina, Senhor, o teu povo a orar. Ensina, Senhor, o teu povo a jejuar, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Foi que o Senhor nos chamou. Por isso, meu Deus, eu direi, Senhor, digo a Ti, Pai, nesta noite, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para Te obedecer, para fazer a Tua vontade, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.